A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos aqui com a Bíblia aberta, né? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, tá? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, que vai dizer o seguinte: que o anticristo, quando vier, né, diz a palavra de Deus, que é o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que se manifeste a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora preste atenção no verso 6. Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse texto aqui, irmãos, fala sobre a parousia, a vinda visível de Cristo. Que antes da vinda de Cristo, o anticristo se manifestará. Eu não vou falar sobre escatologia, vou falar de Bruna Carla e Leonardo Gonçalves como exemplo, mas só para você entender o que eu vou falar, eu estou lendo aqui para você. Esse texto fala da manifestação do anticristo, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, o se adora. De sorte que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso para aqueles que são pré-tribulacionistas, eles creem dessa forma, que o templo será reerguido novamente em Jerusalém, e conforme está escrito em Daniel 9, né, dando início assim o período de 7 anos de grande tribulação. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer aqui nesta tarde é o seguinte: que o anticristo, amados irmãos, segundo o texto que nós entendemos, ele ainda não se manifestou, porque tem um no meio que o impede de fazê-lo, tem um que o detém, tem um que impede, né? Agora vai saber isso porque o detém. A igreja de Tessalônica sabia quem detinha o anticristo, quem é que atrapalhava o anticristo de entrar. Tinha um já naquela época, há quase 2000 anos atrás, que o detinha. E Paulo vai mais longe e diz: já o mistério, ou seja, o espírito do anticristo já está aí. Inclusive, João vai dizer que o anticristo já estava na terra, muitos têm sido feitos anticristo. E Paulo continua dizendo que vós sabeis que há um que o resiste até que do meio seja tirado, então se manifestará o anticristo. Então, o que Paulo está dizendo? Resumindo, que tem um que resiste ao anticristo, para o anticristo não se manifestar. Quando ele for tirado, então será revelado. Nós entendemos que esse que o resiste é o Espírito Santo que está na igreja. Aí você fala assim: Deus habita na igreja? Sim, porque a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, e o corpo é a plenitude de Cristo. Efésios 1 diz que o corpo é a plenitude daquele, que é o cabeça, Cristo, que cumpre tudo em todos, ou seja, Cristo opera através da igreja. A igreja é a habitação de Cristo. Não estou falando de templos físicos, estou falando de igreja, a reunião dos santos, que se reúnem em templos, glória a Deus, ou na rua, em qualquer lugar, ou nas casas, como queira. Mas o Espírito Santo, enquanto Jesus não arrebata a igreja, ele retém o anticristo, ele detém, ele impede, né, a manifestação total, em que ele virá com prodígios, inclusive de mentira, para enganar aqueles que não creram na verdade. Muito bem. O espírito do anticristo, irmão, já está na terra. Ele se levanta contra a santidade, contra Deus, contra Jesus, contra tudo aquilo que está relacionado a Deus. Por isso que está escrito que se levanta contra tudo que se diz ser de Deus, contra tudo que se adora. E aí, essa semana, o que está o assunto da semana é que Bruna Carla rejeita cantar numa cerimônia gay, alguma coisa assim, né? E aí eu fiquei pensando, ela está certa em parte, né? Porque se ela só vai cantar, ela vai estar abençoando aquilo que Deus não abençoa. Porque Deus não pode abençoar o que está errado, aquilo que é contra a palavra, aquilo que é desobediência, aquilo que é rebelião contra a palavra, não é? Mas por outro lado, eu no lugar dela, ou outro pregador, no caso, eu iria. Porque eu ia lá e pregar, falar de Cristo, falar que Cristo é que salva, ia pregar contra o pecado, né? Mas ir ou não, né? No caso dela, se ela só vai para cantar, ela está apoiando, ela está carimbando em cima e dizendo: não, vocês estão certos. Agora, então, no caso dela, está certa, né? Está certa, porque ela só ia cantar, né, que Deus
estar com aquela... Porque as músicas dela são isso, né? Que Deus está com a pessoa, que para a pessoa não desistir. Eu não lembro nenhuma agora, mas é mais ou menos assim as músicas dela, né? Agora, no caso de Leonardo Gonçalves, há uns 3 anos atrás, num sonho, eu ouvi aquela música dele, Encontrei o meu lugar, o meu lugar. Inclusive eu gostava muito desta música. Só que no sonho, ele não cantava assim, ele cantava Encontrei a Satanás, a Satanás. A música era assim que ele cantava, Encontrei a Satanás. E na época não fez sentido algum, porque para mim esse camarada tinha um dom tremendo de cantar, né? Mas mesmo assim eu já parei de gostar, de querer. Parei de gostar, não gosto, parei de falar, não quero mais ouvir as músicas desse cara, tem alguma coisa errada aí. E depois de um tempo, ele se declara um cara esquerdista, né? Antes que alguém fale, mas qual o problema de ser esquerdista? Não se trata de política, amados irmãos, se trata do seguinte: o cristão, ele não pode ser esquerdista. Se o crente, em algumas denominações, diz que ele não pode nem se meter em política, quanto mais ser esquerdista. Por que eu estou te falando isso? Porque a ideologia esquerdista, irmão, é contra a igreja. É a mesma coisa que um judeu falar assim, não, eu sou judeu e a partir de hoje eu sou nazista. Por quê? Ele vai matar o seu próprio povo. O nazista, ele odeia judeu, né? E aí o cara diz cristão e ele diz que é esquerdista. Muito bem, o esquerdista, você vai... vamos pegar aqui China, por exemplo, que cristãos são perseguidos. Tá? Você vai em Cuba, que fuzilou muito crente. Tá? A favor do aborto, que é assassinato de crianças. Ideologia de gênero, né? Que é botar as crianças para achar que é normal, homossexualismo desde criança. Mais uma série de coisas, né? Eles têm ódio de Deus, ódio de Cristo. Basta para você ter um exemplo, né? No Oriente Médio, o único país democrático que existe lá é Israel, e tem uma das maiores paradas gays do mundo, né? Aí você vai ter a Copa do Catar, por exemplo, onde é de maioria muçulmanos. Você vai ver que lá é proibido ter qualquer manifestação de LGBTQIYZ, seja lá o que for. Proibido. Tá? Ou seja, um país judaico-cristão, ele é democrático, você pode assumir a posição que você quiser. Só que você ser crente esquerdista é antibíblico, amados irmãos. Aí você fala assim, então quer dizer que eu tenho que ser bolsonarista? Não, você não quer ser bolsonarista? Você não seja. Tá? Agora, menos ser esquerdista, porque você está contra o Evangelho, contra a Bíblia, contra Cristo, contra Deus, você está tendo o espírito do anticristo. Tá? Inclusive na sequência dos cavaleiros, né, de Apocalipse, capítulo 6, após o cavalo branco veio o cavalo vermelho. O que é o cavalo vermelho? A guerra. O que é vermelho? O comunismo. Então tudo que é de Satanás, tudo que você pode imaginar de imundo, de sujo, de porco, né, está no meio do comunismo. E o cara que se diz, um cantor desse naipe, fala isso, né? Eu falei dentro da minha casa, dentro da minha família, falei, daqui um dia ele vai estar dizendo que é gay, junto com o J.A. E não deu outro. Essa semana ele estava cantando numa igreja gay e dizendo que, inclusive eu estou falando esse vídeo aqui, mas esse vídeo provavelmente vai ser banido do YouTube. Dizendo que, né, que estava tudo bem, ele pedia desculpa e tal, dizendo que as pessoas... A Bíblia diz que é pecado não só fazer, como também apoiar quem faz. Tá? E nesse caso aí, o tempo todo, Judas estava com Jesus, e Judas, ele não vai pecar só quando ele vem de Jesus, ele vai pecar quando, desde antes, porque Jesus vai dizer, eu não escolhi vocês 12, também tem o próprio diabo. Dizer que ele não foi escolhido para cantar, não vou dizer que ele não foi, porque até Judas foi escolhido, até Judas andava com Jesus, mas no entanto depois ele pecou, né? E aí o que está acontecendo agora? Com esse posicionamento desses camaradas aí que vivem, sabe o que eu acho engraçado? Aí ele disse no vídeo que não é representado pela igreja, ele não representa a igreja. Claro que não representa a igreja, ele não me representa, por exemplo. Sou igreja, sou templo do Espírito Santo. Mas ele vai dizer que J.A., por exemplo, ele xinga a
igreja, xinga crente. Mas as músicas que eles se enriqueceram e ganharam dinheiro estão lá no Spotify para ganhar dinheiro. Eles se enriqueceram e ganharam muito dinheiro às custas do povo evangélico. Então, quando caiu a máscara e que eles assumiram quem eles realmente são, o que vai acontecer? Os pastores decentes, os líderes, não vão convidar uns caras desses para cantar na igreja. E aí o que eles vão fazer? Como as portas estão todas fechadas deles ganharem dinheiro, eles vão cantar em qualquer lugar para poder ganhar dinheiro, porque o negócio deles é o dinheiro, né? Eles não amam a Cristo. Jesus vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esses são os que me amam. Então, esses que não guardam o mandamento de Cristo, né, não amam a Cristo. Aí você fala, mas a igreja lá, né, inclusive, exclusiva, sei lá qual é o nome, ela estava cheia, muito bem. Jesus disse que na separação do joio e do trigo, o que ele ia fazer? O que ele ia mandar os anjos fazer? Amarrar em molhos, pega o joio e o trigo, deixa, não arranca agora não, deixa para a consumação do século. O Senhor enviará seus anjos, vai falar, atai em molhos o joio para queimar, depois o trigo ajuntar no meu celeiro. Então, já existem molhos sendo amarrados, colocando aqui e ali para quê? São molhos de joios para serem queimados. E aí você vai ver grupo de pessoas, né? Você vai ver grupo de igreja de satanista, molho de joio, igreja de homossexuais, molho de joio, igrejas esquerdistas, molho de joio para ser queimado. Porque quem é de Deus vai sair. Se igrejas, entre aspas, evangélicas, que pregam algumas teologias, como a doutrina da prosperidade, em que a pessoa vem para a igreja para ficar rico, você deve sair dela. Imagina uma igreja dessa que fala que você pode viver no pecado e está tudo bem. Então, uma pessoa de Deus, uma pessoa de Jesus, ela jamais vai ficar no lugar desse, tá? Inclusive, Jesus vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não seguem ao estranho, porque não conhecem a voz do estranho. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, porque meu Pai que as me deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então você que é crente, foi chamado para ir numa igreja gay? Você é pregador, cantor? Se você é um homem de oração, uma mulher de oração, um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai cheio da unção, vai lá e prega a verdade. Prega que é pecado. Prega que o lago de fogo, está lá em Apocalipse 21:11, vai estar em 1 Coríntios, está em Romanos, vai dizer que os efeminados, sodomitas, sua parte será um lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Não só isso, mas também os adúlteros, tá? Os beberrões, os maldizentes. Sabe quem são os maldizentes? Aqueles que falam mal de toda a igreja. Sua parte será um lago de fogo que arde com fogo e enxofre. E só para encerrar aqui, para esse vídeo não ficar muito grande, então o que resiste hoje? O que resiste ao espírito do anticristo? Tá? O que resiste ao espírito do anticristo é o Espírito Santo. Então, o crente que tem o Espírito Santo, Bruna Carlos, sou contra. Tem o Espírito Santo. Leonardo Gonçalves, sou a favor. Não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo resiste. Claro, você vai falar do amor de Cristo, vai falar que Cristo salva, que Cristo perdoa pecados, né? Que Cristo... Mas essas pessoas não querem receber a Cristo. Essas pessoas querem que você concorde com elas. Essas pessoas querem que você, né, diga que está tudo bem, como não está tudo bem. Né? Essas pessoas que massageiam o ego pregam um falso evangelho. A porta ainda estreita, tem que haver renúncia, né? Os falsos profetas estão por aí. Inclusive, Jesus disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Né? Muitos virão com a falsa mensagem e vão dizer que Jesus só quer o teu coração e você é o centro de Deus. Você é a coisa mais importante que pode existir. Aleluia. A Bíblia diz, em João 3:36, que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, Deus está irado com aquele que não tem a Cristo como Salvador. Aí você fala assim, mas eu já tenho a Cristo, porque eu na igreja inclusiva lá eu creio em Cristo. Eu creio que Cristo é meu Salvador. Muito bem. Então a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então você tem que ser uma nova criatura, não pela sua mudança exterior que vem com o tempo, mas
Você é uma nova criatura por dentro, como está em Efésios 2:8 em diante, que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, nem de gloria. Por quê? Somos feituras suas, criados para as boas obras, para que andássemos nela. Então, quando você está em Cristo, você é nova criatura, você é feitura, você é novamente criado em Cristo. Você recebe Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, então você passa a não ser mais uma velha criatura morta em ofensas e pecados. Você agora é uma nova criação em Cristo. E como um bebê novamente nascido, você vai recebendo a palavra enxertada para que vá crescendo, para que vá se robustecendo, para que vá até a estatura de varão perfeito. Aí você não vai ser levado mais por vento de doutrina. Agora, se você rejeita a palavra de Deus, vai ser como se uma mulher que engravida. A mulher vai lá, ela consegue, mas nos primeiros meses ela perde o filho. Então ali o que acontece num lugar desse, em que não há um novo nascimento, né? Porque se você não nascer de novo, você não vai poder herdar o reino do céu. Aqui parece que vai haver um novo nascimento, mas não há. O que vai acontecer nos tempos de Moisés? Quando Moisés nasce, o faraó manda matar os bebês. Nos tempos de Jesus, Herodes manda matar os bebês. Então Satanás, o que ele está fazendo nesses lugares? Ele mata os bebês espirituais. Alguém pode até receber a palavra de Cristo, porque Paulo vai dizer, não importa se alguém prega por contenda, por vanglória, né? O que importa é que Cristo seja pregado, porque isso resultará em salvação, pelas orações dos santos e pelo socorro do Espírito Santo. O que vai acontecer no lugar desses? Se a pessoa realmente for de Deus, ele vai receber Cristo e vai abrir seus olhos e falar assim, nossa, isso aqui está tudo errado, eu vou me pirulitar daqui, vou sair fora daqui. E ele sai fora dali e ele procura uma igreja que está mais alinhada com a palavra. Né? Agora, se a pessoa continua ali, o que vai acontecer com ela? Ela vai se auto-enganando, né? Ela vai se auto-enganando, ela vai cauterizando a sua mente e achando que está tudo bem. Na verdade, depois da morte, ela pode ter uma triste surpresa, que é queimar no lago de fogo e ouvir de Jesus, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tá? É isso que a Bíblia diz. Então, a mensagem do Evangelho, desde João Batista, Paulo, Pedro, Jesus, todos pregaram a mesma coisa. E a mensagem era, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Tem que se arrepender do pecado. Arrependimento é uma guinada de 180 graus, você está vendo para um lado, você vai para o outro. Você não pode continuar indo no mesmo caminho depois de crer em Cristo. Então, estamos chegando a um tempo em que a igreja, ela sempre se posicionou, mas mais do que nunca, nós estamos vivendo um tempo, né, do politicamente correto, em que se você disser, né, que é pecado, né, homem com homem, mulher com mulher, você diz que é homofóbico. Né? Você tem ódio? Não, você não tem ódio. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus, ele castiga o filho a quem ele ama. Né? Se você tem o seu filho e você vê seu filho enfiando os 2 dedos na tomada, o que você vai falar para ele? Sai daí, meu filho, não faça isso. Se você falar 3 vezes, ele tiver 1 aninho, 2 anos, você vai dar um tapinha na mão dele. O que ele vai fazer? Quando ele for enfiar o dedo agora, ele vai pensar 2 vezes. Se você vai numa caixa de energia elétrica, até mesmo nessas torres de energia, o que você vê ali? Você vê uma caveira. Aquela caveira, ela está ali dizendo, não se aproxime, que é perigo. Então, agora, se você não ama, você vai falar, pode pegar na rede elétrica, pode enfiar o dedo, pode fazer tudo o que você quiser na rede elétrica, aí que você vai tomar um choque, mas vai ficar tudo bem. Aí alguém diz, mas eu tenho livre-arbítrio. Escuta isso, irmãos. Quando Adão pecou, né, que Adão foi lá e desobedeceu, Deus falou para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, ele foi lá e comeu mesmo assim, e aí Deus vai lá e fala assim, não, vou expulsar ele daqui, para ele não vir a comer, né, da árvore da vida e viver eternamente na condição de pecador. E Deus expulsa ele do jardim do Éden. Deus tinha dito que se qualquer que comesse daquela árvore, morreria. Deus falou, não comais para que não morrais. Ali, naquele momento que ele é expulso, mais na frente, ele vai morrer fisicamente, mas espiritualmente ele morreu na hora. Ele agora é desobediente a Deus. Ele é uma criatura morta em ofensa e pecado. Então ele pecou, o salário do pecado é a morte, ele recebe a morte espiritual, depois a morte física.
Tanto ele está morto espiritual que ele percebe que está nu. Antes ele tinha inocência. E uma vez que ele morreu nos seus pecados, agora ele não consegue mais fazer o bem. Antes, quando ele estava no jardim, ele era santo, tinha comunhão com Deus, né? Ele tinha a glória de Deus. Quando ele peca, a Bíblia diz que todos pecaram através dele e destituídos estão da glória de Deus, perdeu a glória de Deus. Quando ele está no jardim, ele não está em pecado, ele não pecou, e por isso ele tem o livre-arbítrio, ele pode fazer o bem, ele cuida dos animais, cuida da terra, que ele falou para ele cuidar da terra, né? Ele vive bem, ele come da árvore da vida antes de pecar, ele come de toda a árvore, ele só conhece o bem, mas ele tem o poder de praticar o mal através da indução que Satanás o tentou. Então Eva e depois ele. Mas muito bem, quando ele é santo, ele tem esse poder de ter o livre-arbítrio e ter a escolha dele. E ele escolhe pecar, ele desobedece a Deus. Por isso ele é lançado fora. Agora, quando ele está fora, ele já não tem mais poder de fazer o bem. É isso que Paulo vai explicar no livro de Romanos. Não há um que faça o bem, não há um que busque a Deus, todos se desviaram e fizeram-se inúteis ou imundos. Então, uma vez que o homem não tem o poder de escolher fazer o bem, não há um que busque a Deus, tanto que a Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Cristo, Cristo é que nos escolheu, nos elegeu dele antes da fundação do mundo. Né? São João 15,16 diz: não escolheste mais a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vai de fruto, vosso fruto permaneça. Então Cristo escolhe o homem. Por quê? Porque se depender do homem, o homem não busca a Deus. Tanto que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se não tiver essa atuação do Espírito Santo, o homem não busca a Deus. Então o homem não tem livre-arbítrio de fazer o que ele quer. Ele está fazendo isso porque ele só sabe fazer o mal. Então ele só busca o mal. Né? Uma vez que ele caiu em Adão, ele continua caindo. E a Bíblia diz em Romanos que por não conhecer a Deus, ou melhor, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, por isso Deus os abandonou as suas concupiscências para cometerem coisas que não convêm, né? Deus os abandonou, Deus os deixou para cometerem torpeza, inflamando homem com homem, mulher com mulher na sua sensualidade e recebendo por isso o castigo que convinha por causa do erro. Em outras palavras, o homem quando peca, ele não tem poder mais de sair dessa condição de pecador, a não ser que haja uma intervenção do Espírito Santo, convencendo ele do pecado, do justiça e juízo, ele crendo no Evangelho, porque alguém fala, mas João 3,16 diz, certo? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem amou o mundo? Deus. Quem deu o seu Filho? Deus. Quem foi que morreu? O Filho de Deus, Jesus. Para quê? Para todos? Para todos aqueles que nele creem. Você precisa crer. E para crer, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus é o autor e consumador da fé, e a fé é um dom de Deus. Tudo vem de Deus, porque o homem em si, ele é caído. Efésios 2:1 diz que ele é morto em ofensas e pecados. Ele não tem, morto não tem poder de fazer nada, a não ser que Deus o faça. Então eu creio que através desta palavra chegará em escolhidos. Livre-arbítrio não existe. Você tem direito, você tem a capacidade de fazer só o mal. Ninguém sabe fazer o bem. Aí alguém diz, mas eu faço bem, eu dou quentinha, eu faço bem para os outros. Você sabia que tem gente que vai para o inferno porque faz o bem? Entre aspas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então tem gente que ele vai dar uma quentinha para o mendigo e vai para o inferno por causa disso, porque ele deu a quentinha, fez o bem, porém ele rejeita o Evangelho de Cristo, porque ele crê que ele é justo por si só. É isso que diz em Romanos 10, verso 1, 2 e 3, se eu não me engano, até o verso 4. Vai dizer sobre os judeus, que os judeus eles têm o zelo de Deus, porém não têm entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, querendo estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Resumindo,
Os judeus, isso serve até para o adventista também, que ele bota o sábado na frente do Evangelho de Cristo. E ele não se sujeita à justiça de Deus, que é Cristo, que é o sangue do Cordeiro, que é o sangue da nova aliança. E por não se sujeitar à justiça de Deus, ele estabelece sua própria justiça, ou seja, ele crê na justiça própria. Então uma pessoa pode ir para o inferno porque faz o bem, mas não crê em Cristo. Quer ver? Vou dar um exemplo. Depois que a pessoa morre, nós não podemos falar que ela foi para o céu nem para o inferno, a não ser que seja por revelação do Espírito Santo. Por quê? Porque ninguém sabe o que aconteceu na última hora. Né? O malfeitor na cruz, ele vai pedir perdão, vai falar: Senhor, lembra de mim, eu mereço, tu não merece, mas eu mereço, lembra de mim quando estiver no teu reino. E Jesus vai dizer: hoje estarás comigo no paraíso. Muito bem, muita gente não viu aquela conversa. Aqueles que estão prestando atenção estão vendo. Tanto que, em alguns momentos, Jesus vai chamar ele, Eli, lama sabachthani, vai chamando Elias. Eles não entendiam o que Jesus... Alguns não entendiam o que Jesus está falando. Então, vai ter gente que foi pagão a vida toda, mas na última hora ele creu em Cristo, se arrependeu e foi para o céu. Glória a Deus. Agora, uma pessoa, ela não vai para o céu por aquilo que ela faz, mas sim por aquilo que Jesus fez. Então ela não vai para o céu por aquilo que ela fez a vida toda, porque senão não precisava Jesus morrer na cruz. Vamos citar um nome aqui, por exemplo. Não estou falando por isso que ela está no céu ou no inferno. Eu quero dizer que ela não vai para o céu por causa disso ou daquilo. Você pega uma Madre Teresa aí que deu comida para os pobres, fez e aconteceu. Se ela não se arrependeu dos seus pecados, se ela confiou em Maria até o fim, que ela era católica, essa hora ela está no inferno, com certeza. Ah, mas ela foi boa. A Bíblia diz: não é um bom sequer. Até uma coisa, entre aspas, boa que alguém pode fazer, pode estar com a intenção má, em primeiro lugar, de pisar no Evangelho e falar que o sangue de Cristo ele não é suficiente. Por isso eu vou fazer isso aqui, porque eu quero ser salvo fora da caridade não salvação. Você está rasgando o Evangelho, o sangue de Cristo, aquilo que Jesus comprou com o preço do sangue puro dele, já que ele nunca pecou. Então, uma pessoa pode ir para o inferno, sim, fazendo coisas boas, entre aspas, porque ele rejeita a Cristo. E por outro lado, o assunto é homossexualismo. Uma pessoa que é homossexualismo, está nessa prática, ele vai para o inferno não por ele ser homossexual, sim por ele rejeitar o perdão que é em Cristo, porque o mesmo inferno está reservado para os adúlteros, né, para os zombadores, para os blasfemos. Tem pessoa que não é homossexual, mas ele blasfema contra o Evangelho, né? Zomba do Espírito Santo, né? Tá aí essa prova desses artistas aí que fazem zombaria com Jesus. Se não se arrependerem, todos vão para o lago de fogo. A Bíblia vai falar sobre a lista deles, né, que está ali. Então o homem precisa se arrepender dos seus pecados. Ah, irmão Fábio, você está aí, mas você não peca? Pecamos, só que é diferente. Tá? O crente, ele não peca por opção, mas sim por acidente. E se pecar, ele tem um advogado. A Bíblia não diz: se nós andarmos em trevas, né, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus purifica todo pecado. Não, a Bíblia diz: se nós andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então ali está escrito o seguinte: que se nós andarmos na luz, se você está na luz, o sangue de Jesus é para você, ele te purifica, não é para quem está em trevas. Então o sangue de Jesus é para aqueles que já creem em Cristo. Uma vez que você creu em Cristo, tá? Se você pecar, pisou no tomate, errou, pecou, o Senhor é poderoso para te perdoar. Agora, você viver na prática do pecado, vira iniquidade, vira blasfêmia contra o Espírito Santo. Então tem que se arrepender, tem que crer em Cristo, né? E viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então você, né, fica aí com esta palavra em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, e entenda que se você creu em Cristo é porque você é um escolhido. Jesus te escolheu. Se você está vendo na prática, aí você fala assim: eu tenho o meu direito de fazer o que quero. Claro que você tem o direito. Inclusive você está fazendo só o que você sabe fazer, que é pecar, pecar e pecar. Uma vez que você creu em Cristo, né, você vai estar agora na prática das boas obras, não crendo que isso possa me salvar. Tá? Nós fazemos um trabalho social também, de dar cestas básicas, de levar quentinha para os mendigos, mas nós sabemos que isso não nos salva. O que nos salva é o sangue de Cristo derramado na cruz, é a obra de Cristo. Eu sei que eu vou para o céu não por causa daquilo que eu faço, mas por causa daquilo que Cristo fez. E por causa disso, eu creio nisso, a Bíblia diz: quem está santo, santifica-se mais ainda. E quem está sujo, suja-se mais ainda. Oh glória, Deus abençoe a todos.